Watertown, no estado de Nova York, sempre foi conhecida por seus invernos rigorosos e pela quietude reconfortante de suas ruas, ladeadas por árvores carvalhos robustos. No início da década de 1970, a cidade exalava uma atmosfera de confiança absoluta e pureza, onde as portas das casas raramente eram trancadas e as crianças exploravam livremente os bosques densos e os riachos que serpenteavam a vizinhança. No entanto, essa ilusão de segurança estava prestes a ser dilacerada pela presença de um homem que trazia consigo uma escuridão impenetrável e doentia. Arthur Shawcross, um veterano que havia retornado recentemente dos campos de batalha sangrentos do Vietnã, caminhava por aquelas mesmas ruas com a aparência enganosa de um cidadão comum em busca de paz. Ele possuía um porte físico imponente, ombros largos e um olhar que, embora muitas vezes parecesse distante ou perdido em memórias de guerra, escondia uma impulsividade violenta e desejos perversos que começavam a borbulhar perigosamente sob a superfície de sua rotina aparentemente pacata. Shawcross não era apenas um homem traumatizado pelos horrores da guerra, como muitos vizinhos caridosos acreditavam na época para justificar seu temperamento. Ele carregava cicatrizes psicológicas e deformidades morais muito mais profundas, oriundas de uma infância conturbada e de uma personalidade que já demonstrava sinais claros de psicopatia muito antes de ele vestir o uniforme militar pela primeira vez. Para a comunidade de Watertown, ele era apenas Arthur, um homem simples que tentava se ajustar à vida civil, mas em segredo ele estava se transformando em um dos predadores mais letais e calculistas da história americana. A tensão silenciosa que ele carregava dentro de seu peito encontrou sua primeira válvula de escape trágica em maio de 1972. Jack Blake, um menino de apenas 10 anos de idade, cheio de energia, sonhos e curiosidade infantil, saiu de casa para uma caminhada comum e nunca mais retornou para o abraço de seus pais. O desaparecimento de Jack enviou ondas de choque e descrença através de cada lar em Watertown. O que começou como uma busca comunitária frenética por uma criança perdida, rapidamente se transformou em um mistério sombrio e paralisante que pairou sobre a cidade por meses a fio. Os bosques de Watertown, que antes eram vistos como refúgios de aventura e lazer para os jovens, transformaram-se subitamente em cenários de um pesadelo real, tangível e terrível. O horror atingiu seu ápice agonizante quando os restos mortais de Jack foram finalmente descobertos em uma área remota e isolada. A brutalidade do crime era algo que a comunidade local, em sua inocência, simplesmente não conseguia processar ou entender. O assassino não apenas havia tirado a vida do menino, mas o fizera de uma maneira que demonstrava um desprezo total e absoluto pela dignidade da vida humana. Enquanto a cidade ainda tentava desesperadamente curar suas feridas abertas e entender como tal maldade extrema poderia existir em seu meio, Shawcross atacou novamente com uma frieza calculada. Apenas 4 meses após o desaparecimento de Jack, Karen Hill, uma menina de apenas 8 anos, foi sequestrada enquanto brincava. Seu corpo foi encontrado logo depois, depositado sob uma ponte fria de concreto, apresentando sinais de uma violência física tão extrema que chocou até os policiais mais experientes da região. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O pânico agora era palpável e sufocante. As ruas, antes vibrantes e cheias de crianças, ficaram subitamente desertas, e o medo tornou-se um companheiro constante para cada família. A investigação policial intensificou-se sob uma pressão popular sem precedentes e um clamor por justiça que ecoava em cada esquina.
Os detetives começaram a observar figuras locais que frequentavam as áreas isoladas. E o nome de Arthur Shawcross surgiu repetidamente nos relatórios de campo. Ao ser levado para a delegacia e confrontado pelos investigadores, a máscara de normalidade de Arthur começou a rachar de forma irreversível. Na sala de interrogatório, o ar estava carregado de uma tensão densa e o silêncio era quebrado apenas pelas confissões frias de Shawcross, desprovidas de qualquer remorso ou empatia. Ele revelou detalhes sórdidos que apenas o verdadeiro culpado poderia conhecer. A revelação de que o monstro era um veterano local, um homem que muitos cumprimentavam diariamente, foi um golpe devastador. Shawcross confessou os crimes, mas o que se seguiu no tribunal foi uma manobra jurídica que assombraria o estado de Nova York. Através de um polêmico acordo de confissão, ele foi condenado, mas recebeu uma sentença de apenas 25 anos de prisão. Para o sistema judiciário daquela época, isso parecia uma solução aceitável, mas aquela decisão provaria ser o erro mais catastrófico já cometido. O monstro não seria contido para sempre, e sua liberdade futura custaria um preço que a cidade de Rochester logo descobriria da maneira mais sangrenta possível. A sentença de 25 anos de prisão parecia, para os cidadãos de Watertown, um ponto final definitivo em um capítulo de puro horror. No entanto, dentro das muralhas frias da instituição penal, Arthur Shawcross não estava apenas cumprindo uma pena. Ele estava estudando minuciosamente o sistema que o capturou. Ele se transformou no que os guardas e administradores chamavam de prisioneiro modelo, alguém que evitava conflitos, mantinha sua cela impecável e falava com uma calma quase hipnótica. Sua estratégia era a da invisibilidade comportamental. Shawcross sabia exatamente o que os psiquiatras e os avaliadores do Conselho de Condicional queriam ouvir, mudando sua personalidade para projetar a imagem de um homem que havia encontrado a paz através da reflexão profunda. Ele vestia a máscara do arrependimento com uma perfeição assustadora, descrevendo seus atos passados contra Jack Blake e Karen Hill como explosões isoladas de um trauma de guerra que agora, supostamente, estava sob total controle. Enquanto os especialistas analisavam seus prontuários médicos, Shawcross manipulava as percepções alheias com a habilidade de um mestre do tabuleiro. Ele frequentava programas de reabilitação com um zelo exemplar e mantinha um registro de conduta que desafiava a natureza hedionda de seus crimes. O erro trágico do sistema judiciário e de saúde mental começou a se materializar quando o Conselho de Condicional, sobrecarregado por processos e enganado por sua fachada de homem reformado, concluiu que Arthur não representava mais uma ameaça à sociedade. Em 1987, após cumprir apenas 14 anos de sua sentença original, o homem que havia dilacerado a inocência de 2 famílias caminhou livremente pelos portões da prisão. A decisão de libertá-lo foi tomada sob um manto de burocracia técnica, sem que a população da cidade, que ele escolheria para morar, tivesse qualquer ideia do perigo que estava sendo depositado em seu convívio. Arthur escolheu a cidade de Rochester para o seu recomeço, um centro urbano vibrante cortado pelas águas profundas do rio Genesee. Era um lugar onde ele esperava que seu passado ficasse enterrado sob a neve pesada do norte de Nova York. Pouco tempo depois de sua chegada, ele conheceu Dorothy Rose Guy, uma mulher que viu naquele veterano robusto e de fala mansa alguém capaz de oferecer a estabilidade que ela tanto buscava. Eles se estabeleceram em um modesto apartamento, e Arthur passou a levar uma vida de aparente normalidade suburbana. Para os vizinhos, ele era simplesmente o Art, um sujeito que trabalhava em empregos temporários e que frequentemente era visto carregando varas de pesca em direção ao rio. Ele se tornou uma figura comum nas lojas locais,
sempre com um aceno de cabeça amigável que escondia a escuridão que voltava a borbulhar em seu peito. Contudo, por trás daquele simulacro de cidadão comum, os impulsos violentos de Shawcross nunca haviam sido curados. Eles apenas hibernaram durante os anos de cárcere. A liberdade não trouxe a redenção, mas sim o acesso a novas e vulneráveis presas. A tensão interna crescia a cada dia, uma pressão psicológica insuportável que exigia um novo sacrifício para ser aliviada. Ele começou a circular pelas áreas mais negligenciadas de Rochester, observando atentamente as mulheres que viviam nas margens da sociedade, aquelas que a indiferença pública tornava alvos fáceis. O rio Genesee, com suas margens isoladas, correntes fortes e matagais densos, tornou-se o seu campo de caça particular, um cenário que ele estudava com a precisão tática que trouxera dos campos de batalha. O novo ciclo de sangue teve seu início fatídico em março de 1988. Dorothy Blackburn, uma mulher de 36 anos que enfrentava as duras realidades da sobrevivência nas ruas, cruzou o caminho de Shawcross. O encontro foi rápido e fatal. Arthur a atraiu para seu veículo com uma falsa promessa de ajuda ou transação, mas o que ela encontrou foi a força bruta e impiedosa de um homem que sentia um prazer doentio no ato da dominação total. Ele a levou para um local ermo, onde o barulho do vento e das águas abafava qualquer pedido de socorro. Com a mesma frieza que demonstrara anos antes, ele tirou a vida de Dorothy, descartando seu corpo nas proximidades do rio como se fosse um fardo sem qualquer valor humano. A ausência de Dorothy Blackburn não gerou um alarme imediato nas delegacias, já que em seu ambiente marginalizado, desaparecimentos eram frequentemente ignorados pelas autoridades. No entanto, para Shawcross, aquele assassinato foi o gatilho que rompeu definitivamente as barragens de sua psicopatia reprimida. O rio Genesee, que até então era apenas um marco geográfico de Rochester, estava prestes a se transformar no portador de segredos macabros. Semanas depois, quando o gelo que cobria as margens começou a ceder sob o sol da primavera, as águas turvas começaram a devolver o que Arthur tentara esconder na escuridão. A descoberta dos restos mortais de Dorothy Blackburn foi o primeiro sinal de que algo terrível estava acontecendo. O pânico começou a se infiltrar nas conversas de esquina e o departamento de polícia percebeu, com um arrepio de pavor, que um novo e implacável predador havia reclamado o rio como seu território de morte. As águas do rio Genesee, que antes simbolizavam a força industrial e a beleza natural de Rochester, começaram a carregar um fardo muito mais sinistro conforme os meses de 1988 avançavam. O que começou com a descoberta solitária de Dorothy Blackburn rapidamente se transformou em uma sucessão macabra de eventos que mergulharia a cidade inteira em um estado de vigília constante e pavor paralisante. À medida que a neve derretia e a vegetação das margens voltava a crescer, o rio passava a atuar como um cemitério a céu aberto, revelando um após o outro os corpos de mulheres cujas vidas haviam sido ceifadas por uma mão invisível, fria e cruel. Cada nova descoberta era um golpe na alma de uma comunidade que se orgulhava de sua segurança. Arthur Shawcross havia encontrado o cenário perfeito para sua depravação. Ele não escolhia suas vítimas ao acaso. Ele caçava deliberadamente nas zonas de sombra de Rochester, onde a luz dos postes de rua era escassa e a esperança parecia ser um recurso ainda mais raro. Seu foco recaiu sobre as trabalhadoras do sexo, mulheres que habitavam as margens da sociedade e que, infelizmente, eram muitas vezes invisíveis para o sistema de proteção estatal. Ele se aproveitava da vulnerabilidade extrema dessas mulheres, que eram forçadas pelas circunstâncias a entrar em veículos de estranhos em busca de subsistência,
Para Shawcross, essas vidas eram meramente descartáveis, instrumentos para saciar uma fome de violência que ele já não desejava conter. A negligência social que cercava essas vítimas permitia que ele operasse com uma impunidade aterradora, pois o desaparecimento de uma mulher daquelas ruas raramente acionava os alarmes imediatos da justiça. O pânico começou a se espalhar como uma névoa tóxica pelos bairros mais pobres e, eventualmente, atingiu o coração de Rochester. O padrão era agora inegável. Corpos eram encontrados em estados de decomposição variados, apresentando sinais de uma brutalidade que ia muito além do ato de tirar a vida. Havia uma assinatura de fúria e dominação absoluta em cada cena de crime. A polícia local, sob uma pressão pública e política sem precedentes, via-se em um beco sem saída. Apesar da vigilância intensificada, o predador parecia ser um fantasma que conhecia cada trilha lamacenta e cada recanto escondido das margens densas do rio. Uma das falhas mais trágicas da investigação naquele período sombrio foi a incapacidade das autoridades em conectar os pontos que levavam diretamente a Arthur Shawcross. Mesmo sendo um agressor sexual registrado e tendo um histórico de crimes violentos contra crianças, ele conseguia passar despercebido pelos radares da inteligência policial. Sua vida doméstica ao lado de Dorothy Rose Guy servia como um escudo de normalidade. Para os vizinhos, ele era visto como um homem comum, talvez um pouco rústico, mas ninguém jamais suspeitaria que aquele senhor que pescava pacientemente nas tardes de domingo era o monstro responsável pelo rastro de cadáveres que assombrava a região. A burocracia do sistema de condicional também falhou, permitindo que um homem com aquele calibre de psicopatia circulasse livremente por áreas densamente povoadas, sem qualquer supervisão rigorosa. Diante da sofisticação da violência e da repetição do padrão, o FBI foi finalmente convocado para auxiliar as autoridades locais. Especialistas em perfis comportamentais começaram a analisar cada fragmento de evidência, tentando traçar a silhueta mental do assassino. Eles descreveram um indivíduo que sentia uma necessidade patológica de controle, alguém que provavelmente via o rio não apenas como um local de descarte, mas como uma extensão de seu próprio domínio sombrio. O perfil indicava um homem que vivia entre os cidadãos, observando de perto o caos que ele mesmo causava e extraindo uma satisfação doentia da impotência da lei e do medo que emanava das ruas. Enquanto os investigadores mergulhavam em teorias e análises, Arthur Shawcross tornava-se cada vez mais audacioso. O medo que ele semeava parecia alimentá-lo, dando-lhe uma sensação de onipotência. Ele parou de se esforçar para esconder os corpos em locais de difícil acesso, começando a deixá-los em pontos onde a descoberta seria inevitável e rápida. Cada nova vítima encontrada, agora em locais cada vez mais visíveis, era um desafio direto lançado contra as autoridades. O rio Genesee não era mais apenas uma hidrovia. Ele havia se transformado no palco principal de um jogo de morte, onde as regras eram ditadas por uma mente doente. Rochester assistia, impotente, enquanto as margens se tingiam novamente de sangue, anunciando que o predador estava longe de estar satisfeito. A cidade de Rochester não suportava mais o peso sufocante do medo e da morte que pairava sobre suas ruas geladas. A pressão pública sobre o Departamento de Polícia e a Polícia do Estado de Nova York atingiu um ponto de ebulição insustentável, forçando a criação imediata de uma força-tarefa de elite. Especialistas foram reunidos com um único e urgente propósito: caçar o predador do rio Genesee. O clima nas reuniões de estratégia era carregado de uma urgência sombria. Os mapas da região estavam densamente cobertos de marcas vermelhas, cada uma representando o local exato onde uma vida fora descartada de forma vil.
Os especialistas em perfis criminais do FBI já haviam emitido alertas claros de que o assassino não cessaria por vontade própria, pois sua fome de violência era progressiva e ele estava se tornando perigosamente audacioso em suas investidas. A vigilância em toda a região foi elevada a níveis tecnológicos sem precedentes para a época. A força-tarefa começou a empregar monitoramento por infravermelho e patrulhas aéreas constantes que não davam trégua ao silêncio da noite. Helicópteros cortavam o céu cinzento de Rochester, vasculhando incansavelmente as margens densas e as águas turvas do rio Genesee em busca de qualquer movimento que fugisse à normalidade. No solo, detetives à paisana infiltravam-se em áreas de risco e vigiavam os pontos de descarte conhecidos, aguardando pacientemente por um único deslize. O que as autoridades ainda não haviam compreendido inteiramente era que o monstro estava muito mais próximo do que as teorias sugeriam, deliciando-se com a própria mobilização gigantesca que fora montada especificamente para capturá-lo. Arthur Shawcross exibia uma arrogância que beirava a onipotência. Ele não se contentava apenas em continuar suas atividades predatórias. Sentia uma necessidade compulsiva de testemunhar de perto o impacto de seus crimes. Surgiram relatos perturbadores de que ele frequentava as mesmas lanchonetes onde os policiais faziam suas pausas, escutando os detalhes das investigações e, por vezes, visitando as cenas de crime enquanto as equipes de perícia ainda trabalhavam no isolamento da área. Para Shawcross, observar a frustração estampada nos rostos dos investigadores era um prêmio psicológico adicional. Ele se sentia invulnerável, protegido por sua fachada de veterano de guerra comum e cidadão aparentemente inofensivo. No entanto, essa confiança excessiva estava prestes a se tornar o catalisador de sua queda definitiva perante a justiça. O erro fatal ocorreu em uma manhã gélida de janeiro de 1990. O corpo de uma mulher fora descoberto recentemente perto de uma ponte isolada e toda a área circundante estava sob observação rigorosa, enquanto um helicóptero da Polícia Estadual realizava um voo de reconhecimento tático. O observador a bordo notou um caminhão azul estacionado em um local ermo, onde a presença de civis era absolutamente injustificável naquele horário. Perto do veículo, um homem estava parado, observando a paisagem de maneira contemplativa e estranha. Era Arthur. Ele havia retornado ao local de seu último crime, incapaz de resistir ao impulso sombrio de reviver a sensação de poder que o ato do assassinato lhe proporcionava. Ele não sabia que, lá do alto, os olhos da lei finalmente o haviam alcançado. Quando as unidades terrestres cercaram o caminhão, Shawcross não esboçou qualquer tentativa de fuga ou resistência. Ele manteve uma calma arrepiante, alegando com voz pausada que estava apenas observando a natureza, apesar do frio cortante que desencorajaria qualquer entusiasta comum. Contudo, os detetives notaram contradições imediatas em seu relato. Durante a abordagem e a inspeção preliminar do veículo, evidências incriminadoras começaram a emergir das sombras. Havia algo no olhar de Arthur, uma vacuidade fria que contrastava bruscamente com a gravidade da situação. Ele foi detido para interrogatório e, naquelas horas iniciais, a descoberta de um recibo datado encontrado no interior do caminhão serviu como o primeiro elo sólido e irrefutável entre ele e as vítimas do Rio. Dentro da sala de interrogatório, o clima era de uma tensão quase insuportável para todos os presentes. Confrontado com as inconsistências de seu álibi e as provas que o colocavam invariavelmente perto dos locais de descarte, a máscara de normalidade de Shawcross começou a rachar de forma visível. O homem que enganara psiquiatras e conselhos de condicional durante décadas
percebeu que o complexo jogo de gato e rato finalmente havia chegado ao fim. No entanto, em vez de se fechar no silêncio, ele começou a falar com uma frieza que gelou o sangue dos detetives. Suas palavras iniciais eram apenas o prelúdio de uma narrativa de horror que ultrapassava qualquer estimativa prévia da polícia. Ele começou a descrever não apenas um ou dois crimes, mas uma sequência sistemática de mortes que revelaria a verdadeira face de um dos mais prolíficos e brutais predadores da história de Nova York. A sala de interrogatório era um cubículo sufocante, onde o ar parecia ter se tornado subitamente espesso demais para respirar. Arthur Shawcross estava sentado de forma relaxada, quase casual, como se estivesse em uma conversa trivial de bar e não prestando depoimento sobre uma série de assassinatos brutais que haviam paralisado o estado de Nova York por meses. Seus olhos, de uma palidez inquietante e vazia, não desviavam dos detetives enquanto ele começava a detalhar, com uma precisão cirúrgica e uma ausência total de remorso, a cronologia de seu massacre. O homem que por anos se escondera sob a fachada de um veterano de guerra comum e um pescador pacato, agora desmoronava em uma torrente de palavras sombrias, revelando que o predador do rio Genesee era muito mais voraz e metódico do que a força-tarefa jamais ousara imaginar em seus piores pesadelos. Ele começou mencionando Dorothy Blackburn, descrevendo com frieza o momento em que a abordou e o destino cruel que reservara a ela nas margens isoladas do rio. À medida que as horas passavam, os nomes das vítimas surgiam um após o outro, formando uma lista de tragédias que parecia não ter fim. Shawcross não apenas confessava os assassinatos, ele descrevia detalhadamente os rituais de violência, a forma como caçava suas presas em situações de extrema vulnerabilidade e, para o horror absoluto dos investigadores, os detalhes sórdidos de como mutilava os corpos após a morte. Houve momentos em que o silêncio na sala era cortado apenas pelo som metálico da fita cassete girando, registrando confissões de canibalismo e atos de necrofilia que faziam até os policiais mais veteranos sentirem o estômago revirar em náusea. Não havia hesitação em sua voz, nem uma lágrima sequer. Apenas uma satisfação doentia ao reviver cada momento de poder absoluto e controle que exercera sobre aquelas mulheres indefesas. Para tentar justificar tal depravação, Shawcross mergulhou em uma narrativa distorcida e egocêntrica de seu próprio passado. Ele alegava que as sementes de sua maldade foram plantadas em uma infância marcada por abusos e negligência, mas sua retórica mais frequente envolvia suas experiências durante a Guerra do Vietnã. Ele afirmava ter presenciado e cometido atos de brutalidade indescritível na selva, sugerindo que o conflito o transformara em uma máquina de matar que nunca conseguiu desligar completamente. No entanto, para os analistas do FBI presentes, aquelas justificativas soavam como uma tentativa desesperada e calculada de manipulação psicológica. Eles viam diante de si não um soldado quebrado por traumas de combate, mas um psicopata clássico, dotado de uma inteligência perversa que utilizava o sofrimento real da guerra como um escudo conveniente para mascarar sua própria natureza predatória intrínseca. A crueldade dele não era um sintoma involuntário, mas sim uma escolha consciente e repetida ao longo de décadas de impunidade. O impacto dessas confissões dentro da delegacia foi devastador e imediato. Os detetives da Força-Tarefa, que haviam trabalhado incansavelmente para capturá-lo, agora carregavam o peso insuportável de cada detalhe revelado naquela sala escura. O sentimento inicial de triunfo pela prisão foi rapidamente substituído por uma melancolia profunda e um cansaço emocional, ao perceberem a extensão do sofrimento causado por Shawcross.
Cada descrição de uma vítima era um golpe na alma daqueles que juraram proteger a comunidade de Rochester. Fora das paredes da delegacia, o drama das famílias atingia um ápice agonizante. O telefone tocava nas casas de mães e irmãs que por muito tempo mantiveram a esperança frágil de que seus entes queridos pudessem estar apenas desaparecidos. Receber a confirmação de que elas haviam encontrado um fim tão vil nas mãos de Shawcross era uma dor que nenhuma sentença judicial poderia mitigar. A cidade de Rochester, ao tomar conhecimento da magnitude terrível dos crimes através de vazamentos e comunicados oficiais, mergulhou em um luto coletivo misturado com uma fúria latente. O monstro não era mais um fantasma escondido nas névoas do rio. Ele agora tinha um rosto humano, um nome e uma história de falhas sistêmicas que permitiram sua liberdade. Enquanto Shawcross continuava a falar, preenchendo as lacunas de sua jornada de sangue, o foco das autoridades começou a se deslocar da captura para a garantia de uma condenação inabalável que impedisse qualquer nova falha do sistema. No entanto, um novo desafio surgia no horizonte jurídico. A defesa de Arthur Shawcross, percebendo a montanha de evidências físicas e as confissões detalhadas, já começava a articular uma estratégia audaciosa e polêmica. Eles se preparavam para alegar que Shawcross era legalmente insano no momento dos crimes. Uma manobra jurídica que poderia salvá-lo da prisão perpétua e enviá-lo para uma instituição psiquiátrica em vez de uma cela de segurança máxima. O palco estava montado para um dos julgamentos mais tensos da história americana, onde a sanidade do monstro seria o centro de um debate feroz. O circo judicial que se instalou em Rochester transformou o tribunal em um campo de batalha. De um lado, a defesa construía a imagem de um homem fragmentado, cuja mente fora estilhaçada por traumas de infância e pelos horrores que alegava ter vivido no Vietnã. Psiquiatras atestaram que Shawcross sofria de transtornos dissociativos complexos, sugerindo que ele não era o mestre de seus próprios atos impulsivos. No entanto, essa narrativa de vitimização chocava-se frontalmente com a realidade brutal dos corpos recuperados do rio. O público assistia, entre a indignação e o fascínio mórbido, a especialistas que tentavam decifrar sua mente sombria. A promotoria, munida de uma montanha de evidências físicas e das próprias confissões gravadas de Shawcross, não permitiu que a tese de insanidade prosperasse sem um combate feroz. Eles argumentaram que a precisão com que o assassino escolhia suas vítimas, o cuidado no descarte dos corpos e a sua capacidade de manipular o sistema de condicional anos antes eram provas irrefutáveis de um intelecto funcional e perversamente racional. Shawcross não era um homem fora de si. Ele era um predador que sabia exatamente a diferença entre o certo e o errado, mas que simplesmente escolhia o caminho da crueldade extrema para satisfazer seus impulsos sádicos. Durante as sessões, a tensão no ar era quase palpável, especialmente quando as poucas sobreviventes de ataques anteriores e os familiares das vítimas confirmadas ocupavam os bancos da audiência. O confronto direto com o monstro no tribunal era um teste de resistência emocional para todos os presentes. O olhar vazio de Shawcross apenas reforçava a convicção de que não havia ali qualquer vestígio de humanidade a ser recuperado. O clímax do julgamento chegou no momento em que o veredito foi finalmente lido. Após dias de deliberações intensas, o júri rejeitou categoricamente a alegação de insanidade. A decisão foi recebida com um suspiro coletivo de alívio que pareceu ecoar por toda a cidade de Rochester. Arthur Shawcross foi condenado a múltiplas penas de prisão perpétua, totalizando uma sentença que garantia que ele jamais voltaria a caminhar livremente entre a sociedade que tanto aterrorizara. O juiz, ao proferir a sentença final,
Não poupou palavras para descrever a natureza hedionda dos crimes, selando o destino do homem que acreditava ser invisível aos olhos da lei. Para as famílias de Dorothy Blackburn e das outras 13 vítimas, a justiça chegava com um sabor amargo, incapaz de trazer de volta as vidas ceifadas, mas oferecendo o encerramento necessário para que o luto pudesse, enfim, encontrar algum repouso. A vida de Shawcross, na prisão de Sullivan Correctional Facility, foi marcada por uma ausência total de remorso. Longe de se esconder nas sombras do esquecimento, ele parecia desfrutar da notoriedade que sua infâmia lhe proporcionara, concedendo entrevistas onde revisitava seus crimes com uma frieza perturbadora. Ele se tornou um objeto de estudo para criminologistas e escritores, mas nunca uma fonte de arrependimento genuíno. Sua jornada de maldade terminou de forma definitiva em novembro de 2008, quando morreu por causas naturais, aos 63 anos. Sua morte encerrou um dos capítulos mais sombrios da criminologia americana, mas deixou para trás um legado de dor e uma cicatriz profunda na confiança pública. A história do predador do rio Genesee obriga a sociedade a refletir sobre as falhas sistêmicas que permitiram que um homem com seu histórico fosse libertado prematuramente para matar de novo. O erro do Conselho de Condicional em Watertown tornou-se um lembrete sobre os perigos da burocracia diante da psicopatia. No entanto, para além das falhas institucionais, o que resta é a memória das mulheres e crianças cujas vozes foram silenciadas. Honrar as vítimas, como Jack Blake, Karen Hill e Dorothy Blackburn, significa não permitir que o nome do assassino brilhe mais que o brilho das vidas que ele apagou. Rochester e Watertown agora podem respirar, sabendo que o monstro foi vencido, mas mantendo a vigilância constante para que as águas do rio Genesee nunca mais sejam o cenário de tamanha atrocidade. A justiça foi feita, mas a lembrança daquelas almas exige que sua história seja contada com dignidade, transformando o horror em uma promessa de que a luz da verdade sempre acabará por dissipar as trevas.